Oi, eu quero começar esse vídeo contando que eu já tive um canal, né? Bem recente até, por sinal, faz pouquinho tempo que eu excluí ele. E que com poucos seguidores, mas onde a maioria deles eu percebi que estavam ali pra me dar apoio moral, né? No início do canal, eu acredito que essa foi a intenção. Mas que a grande maioria não tinha verdadeiro apreço às coisas que eu levava, né? As coisas que eu dividia. E tudo bem, tudo certo, né? Tudo certo. A gente não agrada a todo mundo mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que já estar preparado quando resolve se expor, né? Quando resolve expor algo que é precioso pra gente, a gente precisa estar preparado para o fato de que talvez isso não seja importante para mais ninguém além de nós mesmos, né? Primeiro ponto. Mas eu percebi que o apoio não veio nem de quem eu esperava que ele viesse, né? E quando eu falo em apoio, eu tô falando assim porque, note, você que tá me ouvindo, né? Se você estiver escutando, né? Me escutando agora. O que é apoio, né? E isso trouxe várias reflexões para minha vida, né? Em primeiro lugar, quando eu percebi que eu não tinha apoio nem das pessoas que eu esperava que me apoiassem, que segurassem na minha mão, eu comecei a pensar no que representa apoio para mim. E percebi que o apoio que se espera, especialmente quando a gente se expõe, e se expor é o nosso grande desafio, é que a gente possa, no mínimo, se sentir ouvida, né? Não por todos, porque às vezes você tem muitas pessoas em volta de ti, e aqui eu tô contando, né, especificamente sobre a questão do canal, né, que eu tinha, mas isso encaixa na vida, né? Encaixa na tua vida para tentar entender o que eu tô tentando expor aqui. O que é esse apoio na nossa vida, né? E assim, às vezes você tá repleta de companhia com muitas pessoas, né? Mas de alguma maneira, uma pessoa. Deixa eu tentar me explicar melhor. Às vezes você tem muitas pessoas te apoiando, né? Muitas pessoas, você se sente amada por muitas pessoas. Mas de alguma maneira, aquela que você precisava que te amasse não tá ali, né? Não só precisava, mas que você esperava que te apoiasse. Ela não tá ali. Então isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo, assim, eu percebi que esse apoio não veio, né? Não veio de ninguém, eu não me senti ouvida, né? Não me senti ouvida, não me senti apoiada, não me senti valorizada, né? E claro, a gente pode trazer as questões aqui de autoconhecimento e de evolução, né? E dizer, isso acontece na nossa vida para que a gente possa olhar para dentro e para que a gente possa trabalhar o nosso senso de insignificância e blá, 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 blá. Mas a gente sabe que na realidade, quando a gente tem nos nossos afetos ou nas nossas experiências diárias, isso é diferente, né? Porque nós não somos máquinas, nós sentimos. Eu sinto muito, eu sinto imenso. Então,
aí eu comecei a me questionar qual era o propósito meu, né, no YouTube. Porque eu nunca fui uma pessoa ambiciosa na minha vida, nunca, sabe? E também nunca achei que tivesse algum dom, né? Mas eu fiz um curso de tarô e de repente eu comecei a sentir necessidade de dividir isso, de trazer leituras. E cheguei à conclusão de que talvez não, eu acho que eu não sou tão boa nisso, né? Talvez eu não seja tão boa com as cartas, mas eu sou boa em muitas coisas. Eu sou boa em pensar, eu sou boa em refletir sobre as circunstâncias que eu vivo, eu sou boa em me colocar no lugar dos outros, em trazer clareza à minha maneira. Eu sou boa em muitas coisas, desde que eu não seja posta dentro de uma caixinha, sabe? Porque eu não consigo seguir padrões. Essas regras, as teorias, o que é certo, o que é errado, né? Nem em relação ao tarô, nem em relação a nada na minha vida. Eu não consigo seguir um protocolo, né? Nem na gravação dos vídeos, nem na maneira de me expressar. Eu tenho um pensamento muito rápido e às vezes as minhas palavras elas não acompanham o meu pensamento. Então eu preciso falar com pausa, né? Para refletir, porque eu tô falando aqui, tô pensando em muitas coisas e às vezes eu me enrolo. Então, qual é o meu objetivo com esse vídeo? Não sei. Honestamente, eu ainda não sei, eu tô tentando entender. Não existe nenhuma promessa de leitura, embora eu esteja com o tarô aqui, ele parece que me dá um pouco de segurança. Mas não existe promessa de leitura, eu só tô trazendo pensamentos soltos, reflexões que tem me ocorrido nos últimos dias. E eu vejo assim que a gente cria muitas expectativas, né, em relação às pessoas, e eu acho que isso não é intencional. A gente não escolhe criar expectativas. Eu vou criar expectativas, eu vou esperar que essa pessoa faça isso. Eu acho que não é consciente, né? Mas quando a gente é tocada pelo afeto, né? Quando a gente cria laços afetivos com outra pessoa, é natural que a gente espere algo e que a gente se magoe sim quando esse algo não vem. E aí, dentro desses processos que eu tenho vivido ultimamente, eu cheguei à conclusão assim, você já deve ter ouvido alguma vez na vida alguém te dizendo, não crie expectativas, né? Que a expectativa é a mãe da merda. Desculpe o palavreado chulo. Como se fosse simples não criar expectativas. A gente cria sim, e quando elas não são cumpridas, algumas pessoas se revoltam, algumas pessoas se ofendem, algumas pessoas se enraivecem mesmo, e outras pessoas apenas sentem dor. A dor da frustração, né? A dor do descaso, a dor do abandono, a dor de se perceber insignificante, que, né, é o que foi o conselho que me foi dado. Aprenda a reconhecer a sua insignificância, o seu senso de insignificância. E eu fiz isso. Estou fazendo isso, inclusive. E trabalhar o nosso senso de insignificância nos dá a possibilidade, ou melhor, nos traz a clareza de que nós temos o livre-arbítrio,
Se você tá dentro de uma relação ou tá dentro de um lugar onde você não é valorizado, ou você não se sente valorizado, ou onde as atitudes daquelas pessoas ou a falta de atitude confirmam em ti um sentimento que você já tem, né, de baixa autoestima, de inadequação, né? Não existe nada, não existe nenhuma regra, nada que te obrigue a ficar ali, naquele lugar. E eu sei que não é fácil sair, que não é fácil simplesmente virar as costas para aquilo que você julga importante para ti ou para aquilo que você ama. É a coisa talvez mais difícil da vida, né? A gente abandonar uma situação assim, até porque quando a gente tá dentro da situação, a gente só consegue ver o que é bom, né? A gente não leva em conta o sofrimento, a tristeza, a dor, o descaso, né? A desimportância. E não é tão simples assim. Mas o primeiro passo é a frustração. É você se reconhecer frustrado e não tentar disfarçar a frustração. Sabe? É tipo assim, você tá magoado? Tá magoado. Ponto. É teu direito estar magoado. Não precisa fingir que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Sabe? Então, sentir a mágoa, sentir a revolta, sim, sentir a frustração, e desde que isso não fira ninguém, né? Desde que você não perca a compostura e não xingue, não ofenda ninguém. E depois que toda essa frustração passar, e talvez reste ainda assim um pouquinho de dor, né? Da expectativa que acabou, ou da ilusão que você rompeu, aí sim você pode seguir o teu caminho em paz. Você não precisa estar, né, onde não te faz bem. E quis trazer isso, não sei se alguém vai assistir, né, se alguém vai ver, mas eu com certeza vou ver, né, e talvez isso seja muito mais sobre mim do que sobre a expectativa de que alguém assista ou sobre a expectativa de que isso possa me trazer algum resultado, porque não há nenhum que eu espere aqui. Tanto que eu não vou expor o meu nome aqui, né, nesse canal, e não vou fazer questão também de atrair seguidores. É assim, eu preciso encontrar o meu caminho. Eu preciso me entender melhor, eu preciso viver a minha vida de uma maneira mais autêntica, e às vezes essa autenticidade ela vem quando você se desvencilha, né? Quando você se liberta do peso das expectativas que os outros também colocam, né, em cima de você. Tu entende? Porque é pesado quando a gente cria expectativas em relação a alguém, e também é pesado quando as pessoas criam expectativas em relação a nós. Ou quando você percebe que você tem pessoas à tua volta que não valorizam quem você é, não valorizam e não respeitam o que você sente, né? Elas olham pra você e é como se você já tivesse fadado a caber dentro desse espaço apertado da opinião que eles têm em relação a ti. Então, às vezes, tu tem toda uma preciosidade para trazer à tona, tu tem toda uma riqueza de conteúdo e de pensamento que poderia beneficiar outras pessoas, mas quem tá perto não vê. E tá tudo bem, sabe? Mas eu quero me desvencilhar, eu quero abandonar o peso, né? Eu não quero mais me esforçar para agradar ou achar que alguém precisa ver o meu valor, quando na verdade quem precisa ver o meu valor sou eu. Então eu tô postando sim, tô gravando esse vídeo, vou postar esse vídeo e vou me assistir, e eu espero que daqui a alguns anos eu possa
assistir esse vídeo e perceber o quanto eu evolui, né? Porque toda crise que a gente vive na vida, ela tá nos ajudando a evoluir. Se tu olhar para o passado, tu vai perceber que os momentos mais felizes da tua vida foram aqueles que te reabasteceram de força para superar os momentos mais difíceis, que na verdade foram os que mais te possibilitaram evoluir. Pelo menos a grande maioria das pessoas evolui assim, né? É na dor, infelizmente. Tem gente que já nasce, e eu acho isso incrível, eu acho muito bonito isso. Gente que já nasce num lar todo feito de amor. Já vem de uma família amorosa. E eu acredito que para essas pessoas seja mais fácil. Mas quando você é cria de uma família caótica, né? E eu não tô falando isso aqui para culpar alguém ou dizendo que se você veio de uma família caótica você precisa apontar dedos, não, até porque isso é improdutivo, sabe? Apontar dedos, culpar pai, culpar mãe, ou seja lá quem for. Mas eu só quero que tu compreenda todo o potencial que você tem para evoluir quando você conseguir transformar toda aquela dor em sabedoria, toda aquela dor em inspiração. Quando você dividir isso com o mundo, quando você trouxer consciência, trouxer luz para o que te machuca. Porque eu acho que a gente passa boa parte da vida vivendo superficialmente as nossas emoções. Sem se investigar, né? Sem olhar para dentro, sem tentar compreender aquilo que nos ocorreu, só culpando, só julgando, só. E talvez olhar para dentro e se encarar seja a coisa mais difícil que a gente já fez na vida, né? E a mais valiosa também. É quando a gente consegue realizar uma verdadeira alquimia, né? Quando a gente consegue transformar chumbo em ouro. E é isso, minha gente. Estou com meu tarozinho aqui, me sentindo tentada. Quem sabe vem uma leitura, uma mensagem pra ti. Quem sabe vem uma mensagem pra mim. Nem sei, assim, o que me ocorre agora. É mágoa, pode ser que seja dor. E é gostoso quando a gente consegue transformar a nossa dor em algo que possa contribuir com os outros, né? Não pegar a nossa dor pra ferir, não. Sabe? É pegar a tua dor, juntar todos os teus caquinhos, os pedaços que restaram espalhados pelo chão depois de uma decepção, seja ela amorosa ou não, e fazer deles alguma coisa nova, alguma coisa bonita, que enfeite, que embeleze, que leve leveza e que não fira. É quando você consegue pegar a tua dor e ir embora daquilo que te fere. Isso é um sinal de amor próprio. Quando você diz adeus para o que te machuca. Quando você diz adeus para o que não te vê, ao invés de ficar ali tentando ser vista. É quando você consegue sair de um lugar que te adoece, vencer o medo e sair da onde te adoece.
E foi isso que eu fiz. É isso que eu tenho feito. É isso que eu tô fazendo agora. A duras penas. Vou tirar uma cartinha. É aqui como conselho saiu a temperança. E eu diria que você pondere, né? Pondere e procure pontuar assim na tua vida o que você tá fazendo demais, entende? O que você tá fazendo demais em exagero e o que você definitivamente não está fazendo e que precisaria ser feito, né? Tentar achar um equilíbrio para alguma área específica ou para todas, né? Ou pondera, né? Respira, traz um pouquinho de meio termo para a vida, né? Sair dos extremos, é esse o conselho. E a advertência é que você sinta as coisas, né? Não tenta fazer tudo tão rápido assim, sabe? Porque às vezes o jeito, né? A capacidade de saborear o momento, de viver o momento que você está vivendo, ele seja mais importante do que a velocidade ou o tempo que você leve para fazer alguma coisa. Sei que hoje em dia é difícil falar sobre isso porque a gente vive correndo sempre, né? É uma luta. Claro que eu acho que é geral isso, né? Poucas pessoas sabem realmente aproveitar a vida, né? Relaxar, respirar, sentir o momento, né? Saborear um alimento, sentir o gosto da comida, sentir a temperatura, tá frio, tá quente, sim, sentir o corpo, né? Sentir as emoções. A gente tá sempre correndo em busca de algo, correndo em busca de algo, correndo para lugar nenhum. Porque o tempo tá passando, daqui a pouco tá na hora de dizer adeus. E a vida é assim, é um sopro. É isso que a mensagem trouxe. E é isso, minha gente. Obrigado por você. Aliás, agradeço a você que se deparou com esse vídeo e resolveu assistir até o final. Apesar da lentidão na fala, apesar da falta de jeito. Acho que eu vou tirar um baralhinho cigano também, uma cartinha cigana, pra ver uma previsãozinha. Aí eu lembrei de uma música do Tim Maia. Fala assim: se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que uns nascem pra sofrer, enquanto o outro ri. Bonita essa música, né? Bom, vou tirar um baralhinho cigano aqui. Mesinha real, mas eu não vou ler inteira, eu vou ler só as partes que a minha intuição mandar de acordo com a mesa. Deixa eu me concentrar.
Vamos lá. Gostaria de estar mostrando a mesa, gente, mas é que eu não tô na mesa, eu tô na cama. Então acho que vai ser meio difícil. Bom, essa mesa começa me contando, e talvez ela seja sobre mim, tá? Talvez essa leitura seja muito pra mim e não pra você que tá me assistindo, se é que você tá me assistindo, se é que alguém tá me assistindo. Fala assim, ó, o tema central da mesa, tá? É sobre autotraição, tá? Não é que tu esteja sendo traída por alguém especificamente, não. É você se traindo em relação à tua espiritualidade. É como se você tivesse fé em algo, certeza de algo, todo o teu ser vibra por algo, mas você seguindo um outro caminho, sabe? Não ficou muito claro isso aqui pra mim e o porquê. Mas se questione, você tá fazendo. Qual é o propósito? É para experimentar outras coisas? Ou é um auto-engano? Ou você se decepcionou com pessoas dentro de algum meio religioso que você frequenta? E por se decepcionar com pessoas, você tá abandonando algo que é o que te faz bem, que é o que te traz plenitude, sabe? Então se questione em relação a isso, porque é o tema central da mesa. Então isso me conta algo bem importante, tá? E também cuidado para não barganhar com a espiritualidade, sabe? Essa barganha, ela é meio perigosa, assim, né? Se você não tá bem certo sobre aquilo que você quer. E também tem mais uma coisa, às vezes você sabe o que é certo, né? Porque pela mesa você é alguém bem espiritualizado, né? Uma pessoa que tem princípios. Não princípios ditados pela sociedade ou ditados por pessoas, né? Formados por pessoas, pela convivência com os outros. Mas princípios que você adquiriu de acordo com a maneira como viveu a espiritualidade, né? E você talvez esteja agindo não de acordo com esses princípios, e isso é uma traição, né? Quando você faz isso, você se trai, né? Você não tá traindo a espiritualidade em si, porque eles são muito superiores a nós, mas você tá traindo a si mesma, lá no fundo, no fundo, no fundo, porque quem é Deus? E de que maneira Deus se revela na nossa vida? Através da nossa consciência. Eu sempre tive isso muito forte, assim, essa convicção muito forte, de que Deus fala comigo através da minha própria consciência, né? Então, se eu estou agindo de uma maneira correta, dentro daquilo que eu acredito, eu consigo deitar a cabecinha no travesseiro e dormir bem de noite. Agora, se eu fizer algo que vá contra os meus princípios, mesmo que esteja todo mundo fazendo, ou que esteja todo mundo me aconselhando, faz assim, não, você tá certo, mas se lá dentro de mim eu sei que isso não tá certo, a minha alma sabe que isso não tá certo, eu não durmo bem à noite. E as coisas acabam não dando certo pra mim, porque eu tô indo contra os meus princípios, eu tô me traindo em relação àquilo que eu acredito. E isso é espiritualidade também. Então o tema central é esse, eu achei de trazer o tema central, tá? Aí o que te traz, né? O que me trouxe essa leitura, né? Vamos supor que eu esteja lendo pra mim, né? Mas na verdade eu tô lendo pra ti, que tá me escutando. Caso um dia você esteja me escutando. Eu não sei porque eu não tenho seguidor nenhum aqui. O que trouxe você pra essa leitura ou até o ponto em que eu estou na leitura, no vídeo? Uma dificuldade.
um problema, é algo que se rompe, algo que está iminente do fim, né? Você sente que tem algo acabando, que tem algo ruindo. E isso te trouxe aqui até o início dessa leitura, não sei se vai te manter aqui até o fim, né? Mas se você ficou até esse ponto do vídeo, é porque você talvez esteja passando por períodos complicados, né? Um conselho importante é que, e eu vou tentar ser breve para conseguir ler o máximo que eu puder dessa mesa real, tá? Uma coisa que eu vejo forte aqui também, sabe quando algo acontece e você pensa, nossa, que bom que isso aconteceu, é um favor que vem de alguma pessoa ou um pequeno benefício, tá? Então eu te aconselho, tá? Presta atenção em algo que venha num formato bonito, tá? Ou tipo assim, de uma maneira mágica. Não tô te dizendo que você não deva aceitar as coisas boas que acontecem, você deve sim, tá? Mas tem alguma pequena sorte, um pequeno favor, um pequeno benefício que lá na frente pode te fazer mal. Então tu presta atenção antes de aceitar. Possivelmente, né, pode ser que isso venha de outra pessoa, ou não sei, mas é alguma coisa que tu encontrou, cuida, tá? Cuida porque isso na hora vai parecer algo bom e depois pode te trazer algum tipo de problema. Eu vejo que, né, pelas 3 primeiras cartas aqui que saíram, né, que são o início, que marcam o início desse período, né, eu vejo, assim, possibilidades novas para você, caminhos se abrindo. E isso que você julgou o fim, que você julgou que estava ruindo, que estava acabando, talvez só esteja mudando de forma, tá? Não vai acabar. Mas talvez precise haver transformações aqui, né? Mudanças. Mas é algo que não acaba e eu vejo você passando por uma fase muito boa, assim, de portas se abrindo para ti, de caminhos abertos. Seja lá qual for a decisão que tu tome, tá? Porque às vezes você insiste para que algo se mantenha e quando você para de insistir ou quando você tira o teu foco nisso, você percebe que a vida pode ser muito melhor sem isso que você julgava essencial. Ou então isso se resolve como num passe de mágicas, tu entende? É isso que eu vejo. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu posso trazer? O que está se adaptando, né? E o que está confuso. É assim, eu não sei se tá relacionado a projeto ou o que, tá? Na tua vida. Mas é tipo assim, ó. O que tá te deixando confuso? Talvez tu tenha batalhado, tenha insistido em algo, tenha gastado energia e tempo e suor em função de algo e tava tudo certo, né? De acordo com a tua expectativa, não só com a expectativa, mas de acordo com a ação. E isso tá demorado e talvez essa demora esteja te trazendo confusão. Você não entende, pô, mas como que isso não aconteceu ainda? Já era para ter chegado a notícia. Já era para tal pessoa ter me procurado. Já era para isso ter começado, ter se iniciado. E tá levando um pouquinho de tempo, mas você fica tranquilo porque as coisas têm o seu tempo para acontecer, tá? Tá tudo certo. Tu fez tudo o que tu deveria ter feito para que isso desse certo e isso deu certo, só respeita o tempo das coisas e não fica confuso, tá? Evita a confusão, porque ela também não é produtiva. O que está se adaptando? Vejo você aprendendo a ter alegria, né? Aprendendo a recuperar o bem-estar ou a viver a alegria de uma maneira nova, né? De uma maneira que você ainda não havia vivido.
né? Tentando experimentar a vida, talvez, de uma maneira diferente. E talvez até isso esteja relacionado ao meio social, né? As pessoas com quem você convive, você num período que você vai se expor mais, você vai compartilhar mais, você vai estar com pessoas. Talvez tu tenha vivido por uma fase de reclusão, né? De autodescoberta, talvez assim. Talvez isso seja, mas eu acho que você tá no caminho certo, sim. No teu tempo, tá? Não, acho que não é legal a gente se forçar a viver situações em que nós não estamos preparados ainda, né? Então a gente às vezes precisa de um período de reclusão, sim. Nós temos o nosso tempo e a nossa maneira de encontrar alegria, e a nossa maneira é a nossa maneira, não é a maneira de mais ninguém. Eu vejo bem isso aqui. O mais que tem de importante? O que traz alegria é a comunicação, né? Quando você consegue falar de uma maneira fluida, de uma maneira que as pessoas te compreendam, né? Isso é uma coisa que te traz bem-estar. Só que comunicação, ela não está relacionada só a diálogos verbais, né? Ela pode estar relacionada à maneira como você se expressa e se comunica com você mesma, né? Quando você tem os teus diálogos internos, quando você consegue se compreender, quando isso é valioso, quando isso te traz uma riqueza de conteúdo, né? Então isso te traz alegria. Então eu posso dizer, terapia é uma coisa boa, se você não tem pessoas com quem você se relacione, com quem você possa ter diálogos, né, mais íntimos. Terapia é bom. Mas eu entendo que nessa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, nem todo mundo tem condições de pagar uma terapia. Eu mesma não tenho, né, para ser bem honesta. Comecei agora uma terapia em grupo. Mas terapia pode ajudar. Aquele amigo que faz um tempão que você não procura, né, e que vocês conversam, vocês trocam uma ideia assim, né, de uma maneira bem legal. Talvez seja o momento de procurar ele, né, de fortalecer um vínculo que você já havia descartado, né? E se comunique, sabe? Pode até ficar reclusa aqui, não vejo reclusão não, eu vejo para as próximas semanas, esse próximo período teu é um período que vai ser bem movimentado, né, em termos sociais. Converse, né? Converse, se comunique, se expresse, fale. Claro, você precisa ter filtro, né, na comunicação, mas quando você fala, você se escuta. Isso que eu tô fazendo aqui hoje, por exemplo, eu vou falar aqui muito e depois eu vou me escutar. E pode ser que eu não compartilhe o vídeo. Deixa eu ver aqui uma coisinha. O que está em tensão? O que está em tensão é algo que precisa ser revisto, limpo, um espaço que precisa ser esvaziado, algo que precisa ser deixado para trás, né? Isso é o que está em tensão para ti agora, é o que eu vejo que está ou possivelmente aconteça, né? Você passe pela necessidade, você experimente aí a necessidade de se livrar de algo, desculpa a palavra, né? Se livrar de algo. Mas é bem isso. Se livrar de algo, abrir mão de algo, limpar algo, doar algo, tá? Esse espaço pode ser um espaço físico, né? Como até o guarda-roupa que você joga tudo para baixo e separa o que você quer, separa o que você vai doar. Mas esse espaço ele pode ser um espaço afetivo, um espaço emocional também, né? Fazer ali
olhar com carinho para si, para as suas próprias emoções, para os teus comportamentos, para a maneira como você está pensando, para a maneira como você está relacionando consigo mesma, né? Consigo mesmo. E filtrar o que está sendo bom e que eu posso e que eu devo manter, mas o que não está sendo bom que eu preciso abrir mão, que eu preciso me desvencilhar. Isso pode estar relacionado aos outros, pode estar relacionado a um espaço físico, mas pode estar relacionado aos nossos comportamentos também. Como está a comunicação intuitiva, né? E talvez você não esteja ouvindo a tua intuição, né? Porque assim, ó, como está a comunicação. Sabe quando a gente está se comunicando com alguém e às vezes é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito amada, às vezes tem algo que você precisa dizer a ela e que você dizendo, você levaria um alento, né? Ou levaria uma clareza para a pessoa, mas você se policia, então a intuição vem, o impulso de falar vem e você se poda, né? Você não fala. Então eu acho que tu precisa pensar nisso, porque tu vai ter sinais agora nas próximas semanas nas comunicações onde a tua intuição vai ter ditar as regras e você precisa ouvir ela melhor, tá? E isso pode até te beneficiar de alguma maneira em relação a dinheiro, tá? Porque aqui tá marcando aqui, ó, as cartas próximas. Então o impulso de falar no momento em que precisa aquilo ser dito. É uma palavra que vem no meio de um diálogo e aquela palavra, aquela frase, aquela coisa específica, ela pode te trazer algum benefício, né? Então, claro, eu não tô te dizendo para sair por aí falando pelos cotovelos, né? Sem pensar, ferindo, machucando, magoando. Não, tem que ter um filtro, obviamente. Mas sabe, quando for intuitivo, o pensamento vem, o ímpeto vem de falar e você se poda, não se pode. Presta atenção nisso, tá? Tu vai ter oportunidade de se beneficiar aqui com a tua fala. Mas é a tua intuição que vai ditar as regras. E talvez tu não escute ela. Eu não vou ler todas as cartas, as casas, gente, senão não vai dar tempo. Aqui, ó. Não. Que está se iniciando um período de bastante lucros financeiros, né? Sorte com din-din, sorte com investimentos, sorte com bens materiais, né? Não tô falando de coisas absurdamente grandes, talvez sejam, né? Não sei quem é que tá me ouvindo aqui, mas eu vejo um período bem próspero agora para investir, para ganhar din-din, né? Alguma coisa que talvez você pense em fazer, já tenha algum tempo que você pense em fazer e que exija essa habilidade da comunicação e essa intuição também, essa sensibilidade, e isso pode te render frutos, né? Isso se inicia agora, um período bom para ganhar dinheiro. Como estão os bens materiais? Como está a espiritualidade? Olha que leitura incrível e maravilhosa, tá? Como está a espiritualidade? E isso está relacionada com o que eu falei sobre a intuição, né? A espiritualidade, assim, ó, tu tá vivendo um período onde as coisas vão ser mostradas para você. Tu vai ser intuído sobre a maneira como você deve agir, sabe? As coisas se desvencilhando, acontecendo, fluindo de uma maneira mais fácil e você conseguindo sentir a espiritualidade de uma maneira mais intensa também. Isso tá muito claro aqui na mesa. Olha, dificuldades aqui em relação às amizades, tá? Pode ser que você enfrente alguns desafios com pessoas amigas aí. E talvez pessoas com quem você já não esteja mais convivendo, tá?
umas pessoas amigas, pessoas queridas, porque senão não ia aparecer a carta aqui, né, do ladinho das dificuldades, né, na casa que representa as amizades, o cão tá do ladinho. Então eu vejo aqui um vínculo que você tem, talvez seja um vínculo antigo até, provavelmente seja uma pessoa com quem você tem, por quem você tem muito afeto, muito carinho, né, e é uma pessoa leal, tu sabe que é leal. E eu vejo, assim, um período meio desafiador, né, em termos de amizade com essa pessoa. Talvez pelo fato de que vocês já não estejam mais se comunicando tanto como vocês se comunicavam antes, né, mas é alguém bacana, alguém que tu gosta, que tu quer bem e que é uma amizade fiel, uma amizade leal. Talvez tu tenha limpado, cortado, se isolado dessa pessoa, né, se afastado. E isso não esteja sendo bom nem pra ti nem pra pessoa. Então reveja, tá? Não sei se é um homem ou uma mulher, não tá marcando aqui pra mim, mas é uma pessoa amiga. Vida social, tá? Conselho, porque eu gosto de trazer a leitura sempre em forma de conselho, né? Porque isso aqui que eu tô lendo, e acredite, né? Nenhuma mesa real, ela determina nada, absolutamente. São tendências, né? São coisas que podem ocorrer, mas tudo na nossa vida pode ser alterado, né? De acordo com a maneira como a gente se expressa, se comunica, se comporta, pensa, vive, sente, se transforma. Eu acho que a gente transforma a vida também, tá? Mas uma coisa que eu preciso falar aqui, ó, porque saiu a carta da cobra na casa que representa a vida social. Então, eu falo assim, seja amigo de muitas pessoas, sabe? Seja bacana, seja polido, seja diplomático, sim, seja. A gente precisa, né? Ter essa suavidade no trato com os outros, seja legal. Mas entenda, não é porque você tem muitas pessoas à sua volta que você tem muitos amigos, tá? Não é porque você tem muita gente te bajulando, ou talvez não, né? Mas eu vejo um período que vai ser marcado por muita movimentação social. Então, isso, guarda bem isso. Tu chegou até aqui, guarda isso. Não é porque você tem muita gente te sorrindo e te bajulando e junto com você que você tem muitos amigos, né? E talvez eu vá ser pessimista com o que eu vou dizer agora, né? E talvez isso seja só mais uma crença limitante, né? Que eu preciso quebrar na minha vida. Mas eu cresci ouvindo que amigos... Isso é meio pessimista mesmo, é horrível, mas eu ouvia muito. Amigos são os nossos dentes, isso quando eles não mordem a nossa língua. Tá, menos, né? Bem menos. A gente tem amigos, sim. Mas dá pra contar nos dedinhos, ó. Em quem você realmente pode confiar. Então não se iluda. Você sabe quem são eles. Espero que você saiba. Se você não sabe, eu espero que você comece a refletir sobre isso agora. Né? Amigo é aquele que tá lá junto contigo no bom e no mau momento. Sabe? E esse amigo aqui com quem eu disse que você vai enfrentar barreiras, quem sabe é alguém que você não abandonou ainda, mas a partir do momento que você começa a viver esse meio, né, viver as coisas que você deseja, que não é ruim isso, mas talvez você meio que deixe de lado alguém. Então, viva tudo e seja amigo de todos, mas confie em poucos. Não ache que todo mundo faria tudo por você. Porque as pessoas, muitas delas são bem dissimuladas, hein? São dissimuladas, sim. Cuidado. O que mais aqui na mesa real? Vida social, desafio desse ciclo. Ó, o que precisa ser decidido. Aí saiu uma notícia. Uma carta da novidade, da notícia, né? Que leva a informação. Mas do lado
com o desafio do momento, na casa do desafio, saiu o urso. Então eu falo assim, ó. Se você tá em dúvida se comunica alguém ou não sobre alguma coisa, e não dá pra ser específica aqui, né? Não consigo porque pode abranger muitas coisas. Mas é quando você tá na dúvida, será que eu conto ou não conto? Será que eu falo ou não falo? Ou será que eu proponho ou não proponho algo? Entende? Presta atenção no que tá te motivando a fazer isso. Especialmente se você se identificou com essa parte e se você tá na dúvida se fala ou não, se comunica ou não, se propõe algo ou não, mas é algo que pode também envolver algum documento, que pode envolver algum papel, alguma coisa que precise da assinatura de alguém. Pergunta para si mesmo antes se isso não é uma maneira de trazer controle, sabe? É como se você precisa mesmo disso, ou se isso é uma forma de controle, de controlar a situação, de controlar alguém, sabe? Porque tu sabe que a gente não controla nada, a gente não controla nem o cabelo da gente. Quanto mais os outros, ou alguma situação, e especialmente num caso assim sério, né, que envolve algo concreto, algo que envolve documento, que envolve assinatura, que envolve notícia. Porque é essa coisa de noticiar algo, de levar uma informação, tá? As pessoas acham que é pouco, mas não é uma coisa muito séria, né? É uma coisa que precisa ser bem pensada antes, realmente. Se você tá na dúvida, que bom, porque isso vai te dar a possibilidade de pensar se tu deve ou não fazer isso. Porque assim, ó, eu vi uma historinha uma vez que eu vou trazer até para essa questão aqui, que a pessoa lá fez fofoca, não sei de quem, né? Fez uma fofoca e prejudicou a vida de alguém, né? E daí foi pedir conselho. E daí a pessoa que estava aconselhando ela disse: bom, então você pega um saco de pena e solta ao vento, né? Um saco de penas, de plumas e solta ao vento. E depois tenta juntar as penas que você largou, que você soltou. É impossível. Esse é o peso da notícia. Quando você dá uma notícia, quando você leva uma informação, quando você expõe algo, né? Isso tem um peso muito grande. E não fala só também sobre o outro, né? Quando a gente noticia e fala algo, isso diz muito sobre nós também. Então, pensa mesmo. Pensa realmente. Vida amorosa tranquila aqui, muito bem também. Só que talvez, porque saiu aqui a criança, né, na casa que representa a vida amorosa. E criança, ela, claro, ela representa pureza, ela representa autenticidade, né? Porque criança, antes de tudo, é autêntica. Ela é o que ela é. Se ela tá bem, ela tá bem. Se ela não tá bem, ela não tá bem. Se ela tá na hora, ela tá estressada, ela faz birra, né? E aqui eu vejo assim que esse urso do lado, né? Eu diria assim que você presta bem atenção às suas atitudes se tu não tá sendo controladora, impulsiva talvez e ciumenta demais. Tá. Gente, vai acabar minha bateria. Peraí. Talvez exista aqui uma certa impulsividade, né? Ciúme, impulsividade, mas é uma relação, essa parte amorosa, esse período amoroso, ele denota coisas boas, sabe? Talvez você alcançando uma posição dentro da relação que você queria, né? Ou formalizando algo, né? Ou às vezes você tá vivendo só um rolo, né? Uma expectativa, só expectativa, paquera, né? E isso agora se formaliza, se concretiza, se torna mais sério.
mas cuida para não colocar tudo a perder por causa do ciúme, né? Por causa do ciúme, do controle, da possessividade. É isso que eu vejo aqui, o conselho para a questão amorosa é essa. O que é ou será um compromisso? Estudo, né? A casa do que é aqui. O que será um compromisso? Saiu o livro, né? O livro, ele representa segredo, né? Dentre tantas coisas, mas aqui não é esse o contexto, tá? Aqui o que se encaixa é um novo conhecimento, tá? É algo que um curso, pode ser um curso, pode ser até aquele livro que você sabe que é importante para esse teu processo aí, para o processo que você está vivendo, mas você meio que abandonou esse livro por um tempo e agora é o momento de você voltar a fazer aquele curso ou se dedicar mais ao que você está fazendo, uma pós-graduação, né? Ou terminar os estudos. Muita gente eu sei que parou, eu parei um tempão, né? Concluí agora há pouco tempo atrás com o ENSEJA, o ENSEJA, não tem. E pode ser voltar a estudar, porque isso vai trazer a estabilidade que você precisa. É um novo conhecimento. Isso é o que vai trazer, porque aqui tá marcando o livrinho na área do que vai ser um compromisso pra ti. E não é simplesmente só mais um conhecimento, é algo que vai te garantir segurança, tá? Não sei se financeira, pode ser que não necessariamente financeira, mas é aquilo que vai te dar segurança para agir, para falar, para se comunicar, para se impor em relação a algo. Às vezes, quando você precisa defender os próprios interesses, mas você não tem muita noção do que está acontecendo, você fica em desvantagem. Então, é isso, é buscar trazer esse conhecimento para alguma área específica da tua vida. É a área onde você está se sentindo mais inseguro. É uma área onde você está se sentindo inseguro, instável, onde você está vivendo na corda bamba. É aí que o conhecimento entrando, você consegue achar meios de melhorar. Ai. Notícias que irão chegar, notícias amorosas ou afetivas chegarão para você. E olha, eu vou dizer assim, é alguém com medo, sabe? Uma pessoa trazendo notícias, tentando uma comunicação com você, né? Que tá vindo principalmente por insegurança, tá? Provavelmente seja alguém que talvez nem entre tanto em contato contigo ou não expresse tanto o que sente, mas porque essa pessoa está vivendo um período de insegurança ou de instabilidade emocional, um medo, talvez até medo de te perder, tá? Essa pessoa vem trazendo comunicações. Só cuida com manipulação, não se permita manipular, tá? Porque às vezes a pessoa vem, estuda bem a gente, né? Estuda os nossos pontos fracos e usa essas questões afetivas para que a gente, né, para que consiga nos manipular. Mas é alguém que gosta de ti, sim. É alguém que te gosta bastante, mas tá com medo, ou medo de te perder, sabe? Ou medo de perder o controle sobre você. Isso. O que mais aqui na mesa real? Eu tô lendo as casas, gente, porque como são 36 casas, eu não consegui decorar todas elas ainda. Aí eu preciso ler aqui. Mas as cartinhas estão aqui na mesinha e as cartas eu já leio. Só as casas que me confundem. 14. Eita, olha. Então, ó. Aqui marca a energia de um homem próximo com medo, tá? Uma pessoa que é insegura, indecisa ou talvez até instável.
Então fica atenta a uma pessoa assim, porque é uma pessoa que talvez seja a pessoa da mesa, né? A pessoa mais importante da mesa, talvez alguém que você marcou, alguém que você pensou, alguém que seja importante, né? Significativo na tua vida agora. E a energia de uma mulher, que pode ser você, mas pode ser alguma outra mulher. Não, caso você seja um homem, essa mulher é outra pessoa. Mas caso você seja uma mulher, essa mulher é você. Cuida assim, ó. Com manipulações. Não dos outros, tá? Mas tipo assim. Calma, não tô dizendo que você é manipuladora, nem que você é astuta, tá? E eu não acho que exista problema em ser astuta, não. Mas você precisa ser articulada na maneira como você se comunica. Entende? Não dá pra deixar tão claro assim. Quando você... Peraí, deixa eu tentar entender. Eu vejo você muito astuta, muito segura de si, e a maneira como você tá expressando ou agindo ou se comportando tá fazendo com que esse homem se sinta inseguro, e é a pessoa que vai te procurar. Então eu não vejo que seja ruim, não. Se tá dando certo, continue. Mas tenha em conta que na medida em que ele se sente inseguro em relação a você, tá? Que você consegue, através desse jogo todo de cintura que tu tem, tu consegue deixar ele inseguro e ele fixa muito o pensamento em ti, ó, ele tá te mandando energia, tá te mandando energia, tá te mandando energia. E isso pode provocar desgaste em você. Isso pode ser desgastante. Desgaste energético, né? Então se proteja. Siga jogando esse jogo, se ele tá te trazendo louros, né? Se ele tá te trazendo resultados, siga jogando. Mas se proteja. Se proteja também, né? Prece. Eu não sei o que funciona pra ti, né? Mas é prece, é um banho de ervas, né? Tem muita coisa, muitos meios, né? Que a gente pode utilizar pra se proteger, pra se fortalecer espiritualmente, porque tá vindo carga de outra pessoa pra ti, tá vindo carga. A pessoa se sente insegura lá e ó, pensando em ti. Ou ela a vida sexual, mudanças, a cegonha na vida sexual. Tá pensando em inovar? Alguma aventura nova? Alguma fantasia? Eu vejo mudanças relacionadas à vida sexual aqui. Então pode ser também que se você tá muito paradinha, a coisa muda, melhora, né? E pode ser que se a coisa tá assim, ela deu uma esfriadinha. Ou pode ser que se você gosta de A, você comece a gostar mais do B. Entendeu? Você entendeu, né? Ali nas intimidades, pode ser que os gostos mudem, que você queira experimentar outras coisas também. Eu não acho que isso seja ruim, viu? Onde você está brilhando? Se tu passou por um período difícil, que eu percebo aqui, que tu andou passando por alguma situação muito ruim. Talvez não uma situação assim que estivesse ruim fora, mas ruim dentro, de muito sofrimento, né? De muita carga emocional. E você tá se superando lindamente. Nisso você está brilhando, na superação, né? Na capacidade de renascer, sabe? De superar, de dar a volta por cima. Não é uma coisinha morna, não é sabe? Isso é bom. Campo emocional deve, assim, haver alguma coisa que... um hábito, um sentimento recorrente, uma angústia, alguma coisa nesse aspecto que você vai superar, tá? Tem se arrastado já por algum tempo e eu sei que é sofrido, né? Que é difícil, porque às vezes a gente não consegue se livrar daquele sentimento, né? Daquela dor, daquela angústia, mas ela vai passar. É tudo que você mais quer e ela vai passar.
E eu, se posso, né, vou te dar um conselho, que você consiga prestar mais atenção na maneira como você está pensando, porque eu sempre digo isso. O pensamento da gente é o que gera as nossas emoções, o que gera o nosso sentimento. Então, quando você se percebe triste, é porque aqui alguma coisa não está bem. Quando você se percebe com medo, com insegurança, é porque aqui alguma coisa não está bem. Você não está pensando, alimentando o teu pensamento da maneira correta, sabe? E aí o sentimento ele vem para nos mostrar aquilo que não está certo aqui. E é isso, minha gente. Não sei se eu junto as pontas, não, porque já tá com 1 hora de gravação. E depois eu não sei porque o meu celular ele trava, assim, ele não aguenta muito vídeo muito longo. E pra editar é muito ruim depois também. Então é isso. Teria muito mais pra ler da mesa real aqui, né? Eu poderia juntar as pontas. Ó, esse homem que eu falei antes, que vai entrar em comunicação contigo, ó, juntando as pontas. Ele passando por dificuldades, tá? Olha ali, ó. E ele vem rápido, ele te procura rápido, viu? Se você tá fazendo algo em relação a isso, para que ele venha, ou ele tá inseguro em relação a algo, alguma maneira que você tá agindo. E ele vem rápido. Não vai demorar muito, não. Alegria, boa sorte, blá blá blá. Não precisa ler tudo, porque senão eu vou ficar 2 horas aqui. Deixa eu ver. Ui. Ó, lembra que eu falei do conhecimento, que vai ser um compromisso pra ti, que ele vai te trazer estabilidade? Ó, pode não ser uma coisa que aconteça na maneira, na velocidade que você deseja, tá? Olha aqui, ó. Mas é ele que vai te trazer a vitória que você espera, porque tipo assim, ó, não adianta tu esperar que as coisas sejam diferentes ou que você consiga atingir algum objetivo se tu tá sempre fazendo as mesmas coisas, né? Às vezes a gente precisa refrescar a mente e exercitar a nossa mente com um novo conhecimento, com uma nova leitura. Esse conhecimento, esse estudo, ele pode te trazer uma grande vitória, pode fazer as coisas realmente acontecerem para ti. Tá? E você vai ver a possibilidade de voltar ou voltar a estudar, vai vir, vai se abrir para você. Não resista àquilo que você sabe que você precisa fazer, viu? Ó, aqui eu não vou nem dizer quais são as cartas, só vou te dar um conselho assim, ó. Teimosia não leva a nada, viu? Teimosia, porque a gente tá sempre mudando, né? A gente tá sempre mudando, sempre se transformando e a nossa maneira de pensar também muda. E isso é natural da nossa evolução. Você não evolui se você passar a vida inteira pensando da mesma maneira, tá? E você não evolui se você passar a vida julgando os outros, sabe por quê? Porque em dado momento, talvez você se sinta toda a tua alma peça para viver aquela situação que a vida inteira você julgou nos outros e daí você não vai se permitir viver. Porque como é que tu vai viver, afinal de contas, como é que tu vai viver algo que tu sempre julgou em alguém? Então, o que eu quero te falar assim, ó, às vezes a bênção da tua vida, a alegria da tua vida, ela vem daquilo que você julga e condena. Tá ali a tua felicidade. Então reveja as tuas crenças, reveja as tuas verdades, porque elas não são imutáveis, elas podem mudar sempre. Não é feio mudar. Reveja as tuas verdades, reveja as tuas crenças, reveja a sua forma de se relacionar, reveja os teus julgamentos. Não julgue, porque quando você julga, você se limita a nunca viver mais, a sempre viver da mesma maneira. Meu Deus, 1 hora e 10 minutos. Agora eu tô terminando aqui. Ai, que amor lindo. Se você esperava, viu? Eu vejo, ó. Eu já disse que essa pessoa vai procurar você bem rápido, né? Não vai demorar muito. Ela vai te procurar. A pessoa, né?
Pode ser um homem, uma mulher, não sei com quem que eu tô conversando e qual é o sexo com o qual você se relaciona, mas essa pessoa vai ter que procurar logo, tá? E esse diálogo, ele tem tudo pra ser assim, pra trazer muita clareza pra relação de vocês, tá? Inclusive em relação ao que um sente pelo outro. Então, claro, você jogou até aqui e não acho que isso seja errado não, ter sido astuta, né, pra trazer ele. Mas quando for o momento de sentar para conversar, para esclarecer, seja o mais verdadeira possível em relação àquilo que você sente, tá? Porque eu vejo mudanças muito positivas aqui no afeto. Aqui, sobre o meio público e tal, vínculos afetivos pode ser no trabalho, no local de trabalho, pode ser nessa vida social que eu falei que você vai viver mais, né? Vai mais rodeada de gente. Uma sociedade, algo assim. Eu já te falei, né, que é pra ter cuidado. É pra ter cuidado, é pezinho atrás sempre. Não com todo mundo, mas em geral, eu acho que normalmente a gente já sabe com quem a gente pode contar. Então, cuidado no meio público, tá? Com a manipulação, com a... cuidado. Nossa, só carta boa, tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ah, aqui, claro, eu não tô te dizendo, ó, não é pra te sair gastar horrores e gastar o que você não tem, tá? Mas tenta te libertar do medo de que falte, o medo da escassez. Daí você tá sempre assim. Aí, tipo, você trabalha que nem louco ou louca, você se esforça e você não se dá o direito de aproveitar as coisas porque tu tá sempre com medo de que vai faltar, e isso fecha as portas da prosperidade. Cuidado com isso. Cuidado. Porque o teu desejo, como é que fala assim que eu vi o negócio? O seu desejo é uma ordem. E vem a comunicação de um amigo aqui, ó, se sentindo traído. Talvez esse amigo que eu falei antes que você se isolou, que você afastou, seja um amigo mais velho que você, um homem, tá? E ele vai trazer notícias. Gente, é isso. Não era minha pretensão, né? Não sei se tem alguém me ouvindo, será? Não era minha pretensão trazer nenhuma leitura, né? Era só trazer um desabafo mesmo. Mas rolou. E é isso. Um dia eu apareço outra vez. Beijo.